Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira e hoje, uma vez mais, eu tenho aqui o privilégio de poder trazer para você um comentário da leitura diária de terça-feira. Quero desde já desejar a você um dia abençoado debaixo da mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana nós chegamos à lição de número 3, cujo tema é o perigo do ensino progressista. E a leitura de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, cujo título é A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meus amados irmãos, essa semana nós chegamos a um tema que é bastante importante para a igreja nos dias atuais, quando nós falamos do ensino progressista. Atualmente nós vemos várias linhas de um ensino moderno, uma teologia moderna, algo que é progressista, algo que tenta adaptar a palavra de Deus, adaptar a igreja aos valores do mundo moderno. Grande parte desses ensinos bebem diretamente do liberalismo teológico, que foi uma corrente que tentava explicar a Bíblia através da razão e não mais através da fé. Então, todos os milagres, tudo que Deus realizou na Bíblia Sagrada, se não pudesse ser comprovado pela razão, caía em descrédito, era tido como um mito, uma fábula, uma história dos judeus ou uma história dos apóstolos. Então, se a palavra de Deus ela deixa de ser a verdade, se a palavra de Deus ela deixa de ser inerrante, infalível, a bússola da verdade, logo esses ensinadores entendem a Bíblia mais como um livro moral, algo que vai ensinar, agregar um valor moral e ético na vida das pessoas. Porém, o que acaba se desdobrando disso, se a Bíblia ela não é a palavra de Deus, logo, quando a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, isso é apenas uma questão de ponto de vista. O pecado ele é apenas um erro moral. O pecado ele apenas se apresenta como um defeito da pessoa e não algo que precisa ser perdoado, corrigido. Se não existe o pecado, nós não necessitamos necessariamente de um Salvador. Se nós não necessitamos de um Salvador, então para que o Evangelho? Então propaga-se um Evangelho onde a salvação do homem não é a transformação, a regeneração do Espírito Santo em sua vida. Para essa linha de pensamento, o homem é fruto do meio onde vive. Se a pessoa se prostitui é porque ela tem um passado complicado, uma família complicada. Se ela bebe é porque o meio onde ela vive é complicado e não porque o ser humano é pecador. Então, para salvar o homem é necessário uma reforma social, é necessário ativismo político e não mais a pregação da palavra de Deus. Porém, o que lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então não é com política, não é com reforma social que o homem é transformado e aperfeiçoado. Pelo contrário, é pela pregação da palavra de Deus. E nos tempos modernos, a palavra de Deus tem sido atacada. A palavra de Deus tem sido censurada. Por quê? Porque ele é o único meio do homem chegar à verdade divina, alcançar a revelação do plano e do propósito da salvação de Deus para o homem. Que os irmãos fiquem na paz de Deus e permaneçam firmes na palavra.